E aí, seu Caetano? Não tô te ouvindo, tá? Ó, não tô ouvindo. Vindo. Oi, fala. Agora sim. Tá perfeito. Tábua aqui, vamos ver se você vai deixar de me ouvir. Pera aí. Não, não tô ouvindo Agora nada. eu queria fazer um. Agora Queria tô passar ouvindo. aqui pelo. Agora vai melhorar. Eu vou aumentar o volume aqui do celular. Eu queria passar aqui pro. Eu gravo pelo computador também. Bom, Uhum. Carlos Latuf, você já fez quantas lives hoje, Latuf? Hoje, a de É, hoje é a primeira. primeiro. Aliás, deixa eu não vou cometer a indelicadeza de deixar você conversando com uma folha em branco. Vou falar um oizinho aqui para você e para todo mundo que está vendo a gente, tudo bem? Tudo certinho, Prazer cara. conversar contigo. Eu tô Prazer é falando, meu. puxando a conversa aqui, mas na verdade quem tá vendo o Latuf pela página dele, né, pelo Instagram dele, também tá. Hoje não tem mais essa coisa do âncora, né, da live, né? É uma conversa mútua, né? A gente tem os seus seguidores e os meus seguidores e todo mundo assistindo aqui por essa coisa conjunta, essa coisa interessante que tornou a rede social, né? Eu vou virar aqui para ir desenhando enquanto a gente vai falando. É legal. É... Bom, Latuf é um dos maiores chargistas desse país. Eu tenho visto que você tem conversado com algumas pessoas sobre essa questão da perseguição, né, que tem acontecido contra os chargistas, mas na verdade o convite que eu fiz não era mais para a gente falar sobre exatamente esse tema, mas para falar um pouquinho de outras coisas. Eu sei que você gosta muito de rádio, né, Latuf? Sim, muito. Que eu trabalhei na Rádio Bandeirantes, trabalhei em outras rádios também, mas meu último trabalho com rádio foi na Rádio Bandeirantes. Eu achei muito interessante quando eu vi que você é um cara que fica ali com um radinho de pilha, né? O radinho AM, sintonizando emissoras do mundo. Como é que é isso aí? Bom, eu desde garoto, desde que eu era garoto, mesmo nos anos 80, eu tinha como hobby ouvir emissoras distantes através das ondas curtas, né? Esse hobby se chama deixismo. Então, eu me lembro quando eu era bem pequeno, eu tenho uma lembrança, assim, eu tenho uma ligação com o rádio muito forte, né? Eu me lembro que quando eu era criança, bem criança mesmo, lá nos idos dos anos 70, a minha mãe, ela acompanhava não só radionovelas na Rádio Tupi e na Rádio Globo, como Ah, também na Rádio Tupi, isso no Rio de Janeiro, né? Todo dia, de segunda a sexta, na Rádio Tupi, às 18 horas, tinha a oração da Ave Maria. E ela colocava um copo com água e fazia a oração. Não só da Ave Maria, como do menino Jesus de Praga. Quando terminava, eu me lembro disso perfeitamente. Era um rádio antigo que tinha assim o dial era de vidro, né? O visorzinho era de vidro com a luzinha, uma luzinha de cada lado assim. ah, E depois que acabava a oração da Ave Maria e a minha mãe ia desligar o rádio, eu pedia para deixar o rádio ligado, tirar o som, deixar aquela telinha amarela, né? Ligada assim. Eu pegava uns recortes de jornal e lia, porque eu tinha a sensação de que eu estava dentro do rádio fazendo a locução. ah.
Então, Mas é engraçado, você não, esses dias a gente tava conversando, a gente conversou rapidinho aqui, né, pelo, como é que chama esse negócio de mensagem dentro do próprio Instagram, e eu até tinha perguntado se você tinha trabalhado com rádio, porque você tem jeito de locutor de rádio, assim, porque pelas lives que você tem feito perguntas no tom de apresentador de rádio, de apresentador bom, assim, né, pergunta boa, de um jeito interessante. Então você nunca chegou a trabalhar, apesar dessa brincadeira aí que você fazia de canto, você não chegou a trabalhar com rádio. não, nunca cheguei a trabalhar com rádio. E eu fico feliz que você tenha dado esse feedback de uma pessoa que trabalhou efetivamente em rádio. Então, eu fico feliz de saber disso, pô. Eu sempre gostei de rádio. Rádio, para mim, é fascinante, fascinante. É muito legal, né? É muito legal. Eu comecei a trabalhar com 16 anos em rádio e hoje, você sabe o que eu estou fazendo? Eu acho que essa coisa de ficar fazendo live desenhando é uma espécie de preencher um vazio que a minha saída do rádio, que foi uma saída voluntária, eu saí em setembro do ano passado, eu quis sair, quis parar, Por quê? mas é uma coisa porque eu comecei a desenhar, eu cheguei a lançar o livro, né? Na verdade, eu desenho a vida inteira. Eu fiz o livro do Theo Minimundo e foi muito bem sucedido o projeto de financiamento coletivo. Fiz a segunda edição e achei que era hora de cuidar um pouco disso aqui, né? De viver de arte e tal. Gosto Hum. muito e estou contente. E desenha Mas muito eu bem, sinto diga-se de falta. passagem. Ah, imagina. Isso aqui que eu estou fazendo hoje é um estudo de aquarela aqui para aprimorar, que é um trabalho que eu costumo fazer com frequência. Aqui nas lives o pessoal que está assistindo está acostumado. É, tem um bom trabalho. Imagina. Mas aí foi isso. E aí eu sinto, às vezes, falta dessa coisa da comunicação, sabe? Eu acho que esse negócio de desenhar sem mostrar o rosto é uma espécie de reminiscência dessa questão aí É, do é rádio. verdade. É verdade. Faz muito sentido. É É verdade. interessante. Mas aí você falou que você era criança, que você ouvia, você se imaginava falando lá dentro do rádio. E como é que foi depois? Bom, eu continuei ouvindo muito rádio, né? É gozado porque, assim, obviamente que nos anos 70 já havia televisão, então eu ouvia muito televisão, muito desenho animado e tal, mas uma coisa não impedia a outra. Eu gostava de ver televisão, mas eu gostava muito de ouvir rádio, os programas de rádio, né? Então, por exemplo, eu sempre gostei do locutor noticiarista, que é uma coisa que acabou se perdendo com o tempo, né? Você É. hoje, qualquer pessoa hoje consegue fazer locução de noticiário, né? Não tem aquela figura dedicada para isso como havia no passado, né? Não é aquela Pessoas coisa que são formal, né? exatamente. Não, por exemplo, o Alberto Cury, que foi um grande locutor noticiarista, que foi inclusive da Agência Nacional, né? É. Ele foi o cara que anunciou, por exemplo, o AI-5, foi ele, né? O Alberto Cury. O Alberto Cury terminou seus dias trabalhando na Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. E ele só fazia isso. Ele ficava no estúdio da Tupi para fazer o noticiário. Ele tinha um período do dia que ele fazia o noticiário, né? Era a hora cheia e meia hora. Era É. só isso que ele fazia. E ele fazia muito bem, né? Isso também nos reporta a época do repórter Esso. Também você tinha os locutores noticiaristas, era o locutor que tinha assim, não tinha, a voz dele era impostada, mas ele não tinha paixões ao ler as notícias, né? Ele era um É. sujeito neutro, Neutro. né? É. Neutro. Mas tinha uma dicção perfeita, tinha uma Eu tô entonação concordando perfeita. contigo porque eu já ouvi gravado. Você não ouviu o Repórter Esso na vida também, né? Porque o Repórter Esso Não, não. terminou lá em 1940 e poucos, né? Não sei se foi depois da guerra. Não, não, ele continuou, ele foi até os anos 60. Então durou mais um pouco. Durou bastante, durou bastante. Durou bastante. Mas o O que você repórter é lembra só. de Ah, infância, assim, além desse exemplo que você deu aí da sua mãe ouvindo rádio? Você gostava do Hélio Ribeiro, por exemplo? O Hélio Ribeiro, que para mim, foi um dos maiores nomes do rádio, embora eu não tenha ouvido ele ao peraí, vivo. você está falando de qual lugar do Brasil? Eu tô aqui em São Paulo. Pois é, o rádio de São Paulo não chegava para a gente no Rio.
Eu tô em São Paulo, só que eu morava em mim, quando eu era moleque, tipo, em 90 e pouco, 1995 e tal. é, Foi quando eu me lembro de começar a ouvir rádio, eu ouvia pelo AM à noite, né? Quando o rádio de São Paulo chegava lá. E o Uhum. do Rio também chegava, né? A Rádio Globo, especificamente, Qual 1220 lugar do de Rio, Minas? no sul de Minas. Mas qual No sul lugar? de Minas. Em Guaxupé, que Tá. aliás é onde eu tô pintando aqui, essa cena de lá. E tinha a rádio, e aí a gente podia escolher, né? Tinha 1100 da Rádio Globo e 1220 da Rádio Globo do Rio. A Globo de São Paulo e a 1220 da Globo do Rio. Isso mesmo. Mas Que, eu falei aliás, do Hélio diga-se de Ribeiro, passagem, a 1100 acabou, né? Fecharam. acabou agora, né? Saiu do ar É, agora. foi. Eu falei do Hélio Ribeiro porque eu ouvi o Hélio Ribeiro depois de o Hélio Ribeiro ter morrido. O Hélio Ribeiro morreu em 2000. Morreu em 2000. Eu virei fã do Hélio Ribeiro, que era um dos grandes nomes do rádio aqui em São Paulo. Não, em São Paulo eu não conheço o rádio de São Paulo porque ele Você não tá no chegava Rio. pra gente. Não, eu estou em Porto Alegre. Ah, você tá em Eu não, Porto Alegre. eu estou em Porto Alegre. Eu moro em Porto Alegre, mas eu sou carioca, vivi a minha vida toda no Rio de Janeiro. E Ah, o que tá. acontece? Quem criou essa ideia de fazer transmissão em rede foi a Rádio Globo, que Ah, inclusive a discordância com essa política resultou na demissão de um sujeito que era a prata da casa da Rádio Globo do Rio de Janeiro, que era o Haroldo de Andrade. O Haroldo de Andrade tinha décadas trabalhando na Rádio Globo, ele era a prata da casa, ele discordou com essa ideia de fazer rádio AM em rede, eles criaram a rede Minas e São Paulo, né? Por conta disso, ele foi demitido. E eu concordo com ele integralmente. Rádio AM não é para ter rede. O rádio AM é local. O rádio AM é prestação de serviço. Agora, no Brasil, estão acabando com a AM, né? A maioria das emissoras migrou para o FM. Hoje, quem mais usa a AM são pequenas emissoras do interior e rádios evangélicas. E se descaracterizou muito essa programação que havia no passado de prestação de serviço. Então, assim, eu acompanhei o rádio muito frequentemente, dos anos 70 até os anos 2000, até tá. final dos anos 90. Acompanhei para e passo o rádio no Rio de Janeiro, né? Tá. Você nasceu em que ano? 68. Final de 68. 68. Agora, você falou desse negócio do fim do rádio do AM. Eu acho que o rádio, de um jeito, de uma forma geral, esse rádio que a gente conhece, ele tá acabando dia a dia, viu, Latuf? É, Ontem não, foi ontem. Ontem que foi a prisão do Queiroz. Eu tava vendo aqui na Rádio Bandeirantes, onde eu trabalhei, né? O Datena tem um programa lá de manhã. isso. E até mandei uma mensagem pro Felipe Garrafa, que é o produtor do programa, que é muito amigo meu, dando os parabéns pela dinâmica, pelo dinamismo que eles estão conseguindo fazer no rádio. Eles estão conseguindo colocar imagens no rádio. E eu achei Uhum. até engraçado, porque o Datena tem esse bordão, né? O Bidá Imagens, né? Essa coisa toda. Isso. E de repente o Datena tava pedindo imagens no rádio, cara. Me dá uma imagem do helicóptero. Eu Que falei, gente, mas o legal. que é isso da tela pedindo imagem no rádio? Aí eu olhei, aí ele, claro, ele comentou no ar, né? Ele falou, gente, pra quem está ouvindo o rádio, eu estou aqui com a imagem do helicóptero no YouTube. Aí eu corri pro YouTube pra ver. E isso é uma coisa Isso. que eu já tinha percebido fazia um tempo, que a Jovem Pan já começou com essa história de... Principalmente a Jovem Pan, né? Foi a pioneira nessa história de fazer entrada em vídeo. E eu me senti um pouco, quando eu estava no carro, no trânsito, me senti um pouco excluído da programação, sendo que eu não estou vendo. Por mais que o repórter diga, olha, para quem está vendo com imagens, né, tá vendo aqui que eu estou mostrando tal coisa. Mas isso me dava um sentimento de, pô, tô excluído, não estou vendo a imagem, pô, eu também quero ver, porque eu estou no carro, não tem como. Mas aí eu até comentei isso com o Garrafa, cara, é o fim do rádio mesmo, né? Vocês estão botando imagens aí no YouTube, um baita de um trabalho que vocês estão fazendo. De fato, não sei bem se a gente vai ter até quando vai esse rádio convencional, né? Se ele vai durar muito, porque a turma, a nova geração não tem muito hábito de ouvir rádio, não, nem lá. Se a gente for fazer esse recorte Rio-São Paulo, a gente vai perceber realmente que
essa relação do rádio com outras mídias já é fato, né? Então você tem emissoras que transmitem junto com o YouTube, né? Você tem essa coisa da imagem, né? Você pode no próprio celular, você pode ouvir o rádio e ver as imagens, ou seja, realmente tem essa conexão do rádio com outras tecnologias. Bom, isso é fato. Pelo menos para esse eixo Rio-São Paulo é absolutamente fato. Agora, esse rádio de prestação de serviço, como havia no passado, da interação do radialista com o seu público, ele ainda acontece com essas rádios AM do interior. Isso aí acontece da mesmíssima forma, da mesmíssima forma. Se você acompanha, né, transmissões em AM de rádios menores, rádios locais, rádios interioranas, você vai ver que a lógica é a mesma. De anunciar, por exemplo, olha, os óbitos do dia, aí dá o nome das pessoas que faleceram, nota de falecimento. Então, assim, esse tipo de coisa, a pessoa está com um problema, um buraco na rua, o sujeito liga, olha, eu estou aqui na rua tal, buraco tal. Que, aliás, diga-se de passagem, como o cidadão, mesmo tendo os canais para fazer reclamações, o cidadão não consegue efetivamente que as suas reclamações sejam atendidas na maioria das vezes, ele ainda precisa de um mediador. Quando esse mediador é a mídia, é um jornalista, é um apresentador, faz diferença. Então, por exemplo, Sim, vou tirar aqui, por exemplo, o Antônio Carlos, que é um apresentador, é um dinossauro, assim, um homem. Ele trabalhava na Rádio Globo, trabalha agora na Rádio Tupi. Ele faz o programa dele da mesma maneira que ele fazia nos anos 70, da exata maneira. Você ouviu o Antônio Carlos hoje e ouviu o Antônio Carlos em 1978, é a mesma coisa. Mesma coisa. Uhum. Você costuma ouvir o Antônio Carlos de vez em quando? É que às vezes é muito cedo. O programa dele começa às 6 horas da manhã, se eu não me engano. Ah, é o horário que ele fazia na Rádio Globo também, né? É o horário que ele fazia da Rádio Globo, é o horário que ele fazia da vida. É. Então, por exemplo, estamos aqui agora com o fulano de tal, lá de Nova Iguaçu. E aí, fulano de tal, bom dia, tudo bem? Aí, Antônio Carlos, não tá tudo bem, não. Por quê? O que houve, Antônio? O que houve, companheiro? Ah, tá um buraco aqui que tá fechado há tantos anos, tá aberto há tanto tempo aqui, a gente já ligou pra SEDAI, ninguém resolve. Pode deixar que a nossa produção vai entrar em contato com o pessoal da SEDAI. Ô, SEDAI, vou falar com o meu amigo supervisor fulano de tal da SEDAI. Ô, fulano de tal, vamos dar uma força aí pro bairro tal, lá em Nova Iguaçu. Acontecia. É. O que acontecia? Muitas vezes, o sujeito voltava a ligar 1 ou 2 dias depois para agradecer que fecharam o buraco. E numa Então, dessas, um monte de gente já foi eleito, né? Tem um monte de locutor aí, ex-locutor, que ajudava o povo, que acabou sendo eleito. Não é o caso do Antônio Carlos, né? Que até onde eu sei, acho que ele nunca se candidatou a nada. Não, nunca se candidatou. Ele sempre foi um cara de rádio, né? Sempre foi um cara de rádio. E o Antônio Carlos, ele é da época de ouro, assim, né, que eu acompanhei, do Paulo Lopes, do Paulo Barbosa, que eram da Tupi, né, do Rio de Janeiro. Depois foram para São Paulo. Paulo Barbosa morreu faz pouco tempo, né? E o Paulo Lopes também. Paulo Lopes morreu deve ter uns 2 anos, talvez, 2 a 3 anos. Morreu tem pouco tempo. Então, essas pessoas, Paulo Giovanni, que depois saiu do rádio e foi montar uma agência de propaganda, teve uma série, né? O próprio Haroldo de Andrade. O Haroldo de Andrade acompanhava direto o Bom Dia de Haroldo de Andrade. É maravilhoso. É maravilhoso. E o Haroldo de Andrade eu não lembro. Onde era o Haroldo de Andrade? Era da Globo. Da Globo. Da Globo. É esse que você falou aí, que era o cara da rede, que não concordou com a rede. Que não concordou com a rede, exatamente. Se a gente for falar, por exemplo, dos locutores esportivos, então, aí, meu amigo, é um capítulo à parte. Nossa Senhora. Quem que você gostava mais? De toda a história, quem que foi o melhor, na sua opinião? Olha só, aquela época que tinha como é que era o
Nossa Senhora, agora para lembrar o nome. É que assim, é tanto nome na cabeça que às vezes a gente se perde, né? O Garotinho, por exemplo, José Carlos Araújo, Ah, que é um cara também reminiscente do rádio do passado, ele faz um rádio que lembra muito os locutores esportivos do passado, né? Tinha onde é que ele tá hoje? tá na Tupi. Esse Tupi. pessoal todo que trabalhou na Globo foi tudo para Tupi, porque a Globo descaracterizou completamente. A Globo tá acabando. A Rádio Mas é Globo, que o que uma Garotinho teve na potência. Band, né, recente. Não sei se era, ele teve na Isso, Bradesco, não sei se foi a Bradesco ou a Band isso, News no Rio, né? isso mesmo. Sabe por quê? Porque assim, tanto a Band News quanto tanto a Band quanto a Bradesco Seguros tentaram reinventar a roda. Não deu certo. Não deu certo. Por Ah, exemplo, o Garotinho, ele apresentava um programa e deram carta branca para ele, mas tentaram empreender um estilo moderno, jovem, que não tinha, ah, não deu certo, entendeu? Por não exemplo, orna, né? Como dizem lá em Guaxupé, não orna. eu vou dar um exemplo. Enquanto ele estava fazendo a locução do jogo de futebol, ele parava para botar um funk, um trecho de um funk. Ah, Parava a transmissão. Tipo assim, passou a bola para fulano de tal. Boa, agora vamos aqui ouvir a fulano de tal. Aí, aí voltava para o nossa. campo. Meu Deus, isso Ah, não tem condição. Isso não tem não condição. dá, não dá, não dá. Meu amigo, o sujeito que está com o radinho lá, que ainda leva o rádio na orelha quando vai no campo de futebol assistir o jogo, ou se ele está com o celular ligado na emissora, ele quer ouvir a É, transmissão, ele não quer ouvir não tem música. essa, né, de música e notícia. Não, ou é música, ou é notícia, ou é jogo, né? Não É dá, não dá. isso, é uma coisa ou outra, entendeu? Mas e o que acontece? Chegou um pessoal novo, e esse pessoal novo resolveu reinventar a roda e destruiu a Rádio Globo. A Rádio Globo foi destruída por gente que achava que sabia fazer rádio. Gente que talvez tenha trabalhado como RP, no marketing. Não sabe de rádio, meu amigo. É, e esse negócio de colocar nomes de televisão também, né, para Otaviano Costa, né, que é um cara muito talentoso, né, Isso. mas o cara do rádio é o cara do rádio diferente, né? Eu lembro que eles puseram, Exatamente. quando eles fizeram essa mudança aí com o virou FM, né, Uhum. puseram lá apresentador de televisão, que se ouvia a voz da pessoa, quem que é essa pessoa, né? Gente que o rosto era conhecido, mas o nome não era conhecido, a voz não era conhecida. Ó, só um É. minutinho, deixa eu só passar o secador aqui, peraí. E se não, agora tá na hora de fazer mais uma camada, ele começa a espalhar a tinta, não é legal. Borrar, isso. Você Você sabe que costuma usar. você estava falando do rádio esportivo, eu lembrei aqui, ó. Ah, Você tinha o Jorge Cury, você tinha o João Saldanha, você tinha o Mário Viana. Essas figuras eram do rádio dos anos 70, o dos anos rádio da sua 80, época, né? É, eu não da lembro, minha não. Eu época. lembro, eu Mas é conheço no de Rio, nome, é no assim, Rio, no Rio de mas, Janeiro. mas aqui em São Paulo são nomes conhecidos. Quando você fala do Jorge Cury, João Salés, são nomes muito conhecidos aqui. Para mim, não são nomes estranhos que você está me dizendo, né? Eu não Agora, ouvi, né, não Osmar peguei a Santos a fase, gente mas não via no Rio. O Osmar Santos foi um cara que marcou o rádio esportivo em São Paulo, a gente não via no Rio de Janeiro. não ouvi o Osmar Santos no Rio. Você sabe que o Não. Osmar Santos, eu vejo ele pessoalmente, eu moro aqui na região da Consolação, ele mora perto, aqui eu não sei onde ele mora, né? Na época, quando a gente podia sair no shopping, ir pra rua, agora o shopping reabriu, né? Eu encontrava com ele no shopping, no elevador, várias vezes eu encontrei o Osmar Santos aqui, na cadeira de rodas e Cumprimentava tal. ele? Cumprimentava ele?
cumprimentava e ele entrava. Teve uma vez que eu entrei no elevador, tava cheio de gente no elevador, né? Todo mundo reconheceu o Osmar Santos. Né? Todo mundo, Osmar Santos! Para mim, o Osmar Santos, eu acho que foi, dos que eu ouvi, para mim foi o melhor e o maior de todos os tempos. O Osmar Santos. O Osmar Santos. Tive a honra de trabalhar com o primo dele, Ulisses Costa, na Rádio Bandeirantes, que é outra pessoa, outro narrador gigante que está em evidência hoje, né, e que no momento é um dos maiores do Brasil, e, na verdade já entrou para a história, né, mas em atividade o Ulisses é imbatível, é uma máquina de narrar. Já vi o Ulisses narrando o jogo pessoalmente, né, no tubo que a gente fala, dentro do estúdio, dentro da rádio, né, e é um fenômeno, cara, é um fenômeno. Inclusive, uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, na locução do pessoal antigo, como o caso do Garotinho, o Garotinho, a locução dele é como se ele estivesse olhando para um metrônomo. Você sabe o que é um metrônomo? O que é um metrônomo? Metrônomo é espécie de um aparelho assim, de formato meio triangular, com uma setinha. Aquilo ali você usa para o piano, é para você fazer o compasso. Entendeu? Você tem um pezinho que você abaixa ou você sobe, e aí esse pezinho ele determina se o compasso é rápido ou se o compasso é lento. O Garotinho, ele quando parece que eu tô sentindo ele no metrônomo, entendeu? Tem um ritmo, entendeu? Não, é impressionante. Isso é muito foda, cara. Isso é muito foda. E o Garotinho não é um cara que narra muito rápido, né? Aliás, a narração do Rio de Janeiro, ela é conhecida como uma locução mais cadenciada, não é aquela metralhadora que é aqui em São Paulo, né? Que são alguns locutores aqui de São Paulo, que virou a marca do rádio de São Paulo, essa coisa mais rápida. Aqui em São Paulo, até as baterias de escola de samba são mais rápidas, né? São mais aceleradas. Até no carnaval o povo tem pressa aqui em São Paulo, é impressionante isso, é incrível, incrível. É verdade, é verdade. Eu tenho muita saudade do rádio, cara, muita saudade mesmo. Mas você tem saudade desse rádio antigo? O rádio de hoje não te satisfaz? Porque eu vejo que você faz alguns vídeos, né, na beira do mar aí, sintonizando emissoras de outros países. Mas isso é um outro capítulo. Esse é um outro capítulo, né? Isso é as ondas curtas. Ondas curtas, em que pese que, comparado com os anos 80, diminuiu muito, mas continua bombando. E as ondas curtas tem uma característica muito peculiar, né? Então, essa coisa da imagem e tal não se encaixa no modelo de ondas curtas, até porque muitas dessas emissoras que transmitem ondas curtas transmitem, por exemplo, a Voz da América em Pashto e Dari, que são os principais idiomas do Afeganistão, eles estão transmitindo para regiões remotas, não tem televisão, não tem essas facilidades da internet, é rádio, pura e simplesmente rádio. Raiz, entendeu? Mesmo, né? O rádio dos primórdios. No interior da África, a mesma coisa. Você vai para os cantões da África, você vê o pessoal com radinho, é rádio, né? Então, esse rádio básico, ele continua sendo feito, tanto AM, FM, mas ondas curtas é interessante, porque a mesma programação que às vezes ele ouve lá, você consegue ouvir aqui. Isso é que é fascinante. Sem falar das emissoras clandestinas, operadas por a inteligência dos países, como, por exemplo, é o caso da Echo of Hope, que é uma emissora clandestina operada pela inteligência sul-coreana, que transmite para a Coreia do Norte. E chega, às vezes chega aqui, consigo captar ela aqui, entendeu? Tá, mas você ouve o quê? Você entende alguma coisa? Não. Eles ficam falando o quê? São programas de a pessoa debate, a pessoa fala no telefone, né? Mas assim, basicamente o teor daquilo ali é propaganda anticomunista, falar das liberdades individuais, da perseguição que acontece na Coreia do Norte, é propaganda. Mas tem umas rádios aqui no Brasil, umas rádios aqui no Brasil que fazem propaganda anticomunista também, né?
Mas aí não é assim a filosofia da emissora em si. Você tem assim, você tem o intuito da emissora, ela não foi criada para isso, né? Aham. Por exemplo, a Free Asia, que transmite para a China, transmite para a Coreia do Norte, para Vietnã, para Camboja. Essa emissora, ela é ligada diretamente à Casa Branca, ao Departamento de Estado americano, Caramba. CIA. Então, assim, a Jovem Pan é uma radiozinho safada de extrema direita, mas não significa que ela foi criada para produzir propaganda anticomunista, entendeu? Entendi, Você, tá, você tá. vai ter, por exemplo, um locutor, um apresentador que é escolhido a dedo pelas suas posições cretinas de direita, mas isso é uma outra coisa, entendeu? Sim, tá, tá, É tá. uma outra situação. Mas você está falando dessa história do rádio dos primórdios, né, que ainda sobrevive. Isso significa que essas regiões não são desenvolvidas tecnicamente como outras, né? Ou seja, se o rádio, que é uma coisa antiga, né, considerando que acho que ah, vamos pegar um recorte de tempo aqui de dois séculos, né? Mas de 100 anos, o rádio não tem 100 anos no mundo. Aliás, não, O, tem 100, no mundo tem 100 anos, sim, mas vai fazer 100 anos no Brasil agora em 2022 também. o rádio Mas, aqui no enfim, Brasil, ele começou nos anos 20, se eu não me engano, em mas de maneira 22, incipiente. Incipiente, muito sim, incipiente, né? é. Mas se Quem você pegar realmente uma tecnologia popularizou. que começou há 100 anos aqui, tanta coisa evoluiu há 100 anos, mas uma coisa de 100 anos ainda é essencial em outras regiões, né? Ou seja, Total. ainda é fundamental, porque o pessoal não tem Instagram, né? Por exemplo, nessas regiões, para ver as notícias, para ficar rolando o feed no Instagram. E, Não tem e outra lives. coisa, e tem uma outra coisa muito importante. Tem uma outra coisa muito importante. Você leva o seu celular, ele não pega em qualquer lugar, o rádio pega. Sim, é verdade. Outra E você não coisa, paga, né? Você e não não paga, você não paga. precisa colocar lá R$ 20 de crédito para ouvir. Se acabar a luz e a bateria do seu celular riar, não tem internet, amigo. É, O rádio continua, com as pilhas continua. Tem rádio movido a dínamo e com bateria solar, ele funciona tranquilamente. Outra sim, coisa, no caso de um tsunami, um terremoto, uma guerra civil, quando não tem linha de transmissão, está tudo destruído, o rádio chega. vai estar chegando. Isso é Então, muito assim, interessante. o rádio é essencial, cara. Rádio é essencial. O Mas nós rádio é o estamos seguinte, falando. o rádio é aquele sujeito que ele vê, ele fica ali. Ele fica ali no. É que nem o mineiro, né? Já que você é mineiro, né? É que nem aquele mineirinho come quieto. Ele fica ali na beira da estrada, picando o fuminho dele, ele está só prestando atenção. Pessoal da cidade, cheio de modernidade, ele está só ali prestando atenção. No momento que todo mundo se fuder, aí ele chega assim, ó, tá vendo o que eu falei? O É, rádio é isso, cara. O rádio é fica só verdade. prestando atenção, ele fica É só verdade. ali. Muito bom. Gente, esse é o Carlos Latuf, para quem está chegando agora. O Latuf é um cartunista brasileiro que faz charges internacionais, aliás, né? E é uma das pessoas mais brilhantes que eu sigo aqui no Instagram. E tem feito muitos, muitos bons trabalhos. Eu vejo muita coisa sua internacional, né? Você deu muitos exemplos aí sobre questões de outros países. Você viaja muito, Latuf? Como é que é? Ou viajava, né? Já quando a gente podia viajar? Sim. Pois é, agora com esse negócio de pandemia, É, não dá para sair da cidade, né? Não dá para é sair do verdade. perímetro do centro, né? Mas já viajei bastante, já rodei bastante. E essas charges que você faz, né? Por exemplo, sobre a causa palestina, isso são demandas externas, porque eu vejo que você publica no Brasil 247, é isso? Isso. São demandas externas ou você costuma fazer porque é uma indignação, uma coisa que te corrói por dentro, que você precisa de alguma forma extravasar? Bom, no início, quando eu não trabalhava profissionalmente com isso na internet, eu fazia muito em função mesmo da indignação. Hoje eu consegui aliar as duas coisas, porque eu trabalho para portais que esses assuntos são recorrentes, né? Então eu Tá, consigo juntar as duas coisas. tá, tá.
E aí, quando você fica desenhando ouvindo rádio? Como que é? Isso. Eu ouço uma rádio web chamada Soma FM, que é lá de São Francisco. Ah, Então, essa rádio, ela tem vários canais, né? Várias estações de música eletrônica, ambiente. Aí eu adoro ficar ouvindo por horas a fio, horas a fio. às vezes eu não ouço, não. Às vezes eu me desconcentro, não sei. Às Não, vezes eu fico para falando, né? mim, Ultimamente eu tenho mais falado do que ouvido enquanto eu tô trabalhando. não, isso eu acho fantástico, essa coisa de você ficar falando e desenhando. Eu acho isso muito legal. Mas eu fazia Agora, isso para no ficar estúdio. ouvindo, pode falar. Não, eu fazia Desculpa. isso no estúdio. Teve uma época mais no final, né, da minha época na Rádio Bandeirantes, eu ficava desenhando, eu abria o Paint no computador Sei. e ficava desenhando enquanto tinha entrevistado no ar. Mas eu acho que é uma questão que me ajuda até a me concentrar mais, não sei, Cara, prestar tá mais ficando boa atenção. essa aquarela, hein? Putz. É uma foto, eu fazendo baseado numa foto. Meu pai, ele mora na cidade de Guaxupé, Hum, e ele anda muito pra roça, então ele vai tirando foto e me mandando aqui. que legal. E aí uma coisa que eu gosto de fazer é cena rural. É, eu gosto muito de aquarela, é muito legal. Você costuma fazer o teu desenho em aquarela? Como é que você faz a finalização? Bom, ou eu ponho cores no computador, ou eu uso essas canetas marcador aqui, ó, que eu Ah, gosto muito. tá, tá. Porque elas têm uma transparência, lembra um pouco Ecoline, é muito legal, eu gosto. Ô, Latuf, você já foi intimado para depor por causa de charge sua? Você já teve problema igual tá acontecendo agora com a Aroeira? Já sou puta véia nesse negócio, eu tô descolado. Foram 3 vezes em delegacias para prestar depoimento sobre charges sobre violência policial. O que que aconteceu? Em 99, em 2000 e 2007. Essa foi a última vez, foi em 2007. E olha que de lá 2007. para cá, né, de 2007 para cá, ou, aliás, não precisa nem ir muito longe, né, só nos últimos meses, o que tem acontecido de caso de violência policial é muito Ah, é terrível, né? o problema da violência policial no Brasil é endêmico. É Sim, endêmico. Isso não está associado a esse ou aquele governo. É endêmico mesmo. É cultural, realmente. é, É estrutural, como o racismo, né? sim. Eu vi uma charge, não sei de quem, a pessoa falando assim, o último ano de paz que nós tivemos no Brasil foi em 1499, né? Boa essa. Faz Boa. sentido, né? Muito boa essa, muito boa. Eu não sei quem que é. A charge é um negócio tão legal, né? Ajuda a gente a entender o mundo de uma forma tão profunda e ao mesmo tempo tão simples. É. Eu fiz charge por um bom tempo na minha cidade, depois eu parei, porque eu achava que a charge, eu não sei, eu acho que eu não tenho muito a ver com esse perfil que você tem, assim, eu não sou tão, em outras palavras, eu não sou tão corajoso como você, como Gilmar. Aliás, você fez uma live com o Gilmar esses dias que eu tava vendo. Fiz. É, e, nossa, não vou, o Aroeira, e tantos outros aí que são porta-vozes dos anseios do brasileiro, né? Interessante. Eu fiz esses dias um quadrinho sobre os bilionários, né, as pessoas que poderiam ajudar na quarentena e poderiam liberar o trabalhador para trabalhar em casa. E teve um monte de gente que reclamou, não sei o que e tal, mas tudo bem. Reclamaram por quê? Reclamaram do quê? Teve gente que se identificou, né, mas essa não é a realidade dos brasileiros, tal, não é a realidade do. Eu falei, não, mas não é, eu não estou falando do brasileiro em geral, do pequeno empresário, só você lê o título, né? Hoje é uma patrulha. Mas é, você perde tempo se explicando? Não, eu não explico a charge, eu peço apenas para a pessoa ler de novo. Eu tô falando charge, mas não era uma charge, né? Era um quadrinho. Ah, eu não dou nem ideia. Não dou nem É, ideia. É, eu, eu não dou eu nem peço, papo, olha, cara. leia de novo. Eu não, explicar jamais, mas olha, leia de novo o primeiro quadrinho que você não entendeu a mensagem, né? Mas, Não, mas nem isso eu faria. Olha, é, meu amigo, não entendeu, não entendeu. É que nem a piada. Piada. Se a é, pessoa chega pra você e fala assim, ah, não entendi. Beleza.
Não tem Tudo bem, assunto. né? Tá Não tem tudo bem. assunto. E principalmente, no caso da piada, eu até consigo entender, porque às vezes a pessoa tem um problema cognitivo. Ou É, simplesmente não entendeu mesmo, não achou engraçado, whatever, tudo bem. No caso da charge, e quando é uma questão política, se a pessoa diz é. assim, não, mas isso aí, coronavírus não está matando tanto assim, não. Essa charge está errada, coronavírus é uma gripezinha. Mas tá, eu nem perco tempo. Não vou perder o tempo, é. Não, tá. Eu Você tá bloqueio. angustiado, ô Latu, você tá angustiado com o que tá acontecendo aí no Brasil? Com a dificuldade que as pessoas estão Aqui tendo no de entender Brasil, o recado? aqui no Brasil, você está É. onde? Como é que é? Você está angustiado aí no Brasil? Você está onde? Ah, não, eu falei aqui no Brasil, Não, Eu você falou falei, eu falei aí no aí no Brasil. Brasil. Não, não, Já é não, o eu tô seu, aqui, ó. Eu tô já é aqui nesse a sua papel aqui, eu tô no... vontade, já é a sua vontade interna de sair, né? É. Isso aqui Muito foi bom, um lapso. muito bom essa, muito bom. Mas é que Bom, eu tô nesse mundo aqui, nesse universo aqui da agora. Caetano, aqui no Brasil, Aqui. cara, assim, você tem duas alternativas, tá? Ou você É, quebra, ou você liga o foda-se. é, Então, assim, para eu não quebrar, eu ligo o foda-se. Eu estou acompanhando tudo que está acontecendo. O chargista, até por força de ofício, ele acompanha rigorosamente tudo que acontece na cidade, no estado, no país, no planeta, fora do planeta. Você está acompanhando tudo. Então, assim, se você não tiver uma certa disciplina, né? Se você não se blindar, não saber apertar o botão do foda-se, você quebra, simples assim. é. Então, assim, dizer para você que eu tô livre, leve e solto, faceiro, feliz, não tô. Agora, eu sei ligar o foda-se, porque senão, ó, você se Você não fode, pode pô. sofrer, carregar todo o sofrimento do mundo nas suas costas, né? Claro, claro, É, claro. Porque além dos problemas do coletivo, eu tenho os meus pessoais, quer dizer, tem toda uma série de coisas que, né, que se você não se blinda, você quebra. Como, aliás, tem muita gente quebrando, pô. é verdade. É verdade. E o que Então você você tem acha que. desse movimento aí dos chargistas para apoiar o Aroeiro? Não necessariamente o Aroeiro, né? Mas para reforçar a liberdade de expressão. Você acha que Pois é, olha só, vai eu ter um acho o resultado? seguinte: isso é uma coisa interessante. Você teve esse problema agora com a Aroeira, que foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Antes disso, um espaço de poucos dias, teve o problema com a Laerte, Montanaro, Mor e Bennett, que são chargistas da Folha de São Paulo, que foram acionados da Justiça por uma organização de PMs. Então, assim, a questão da Aroeira é ela agora. O Aroeira está no foco agora, né? Ele está na berlinda agora, mas o problema não pode ser personalizado. Isso não é por causa dele em particular, né? Aham, Isso é por causa dele como chargista, é por causa do fato da charge dele ter sido reproduzida por um articulista do Globo, que é um desafeto do Bolsonaro. Os chargistas da Folha, que estão sendo processados, estão sendo acionados na justiça, tem a ver com o tabu da violência policial, porque todos os desenhos que fizeram eram alusivos à violência policial, mas também o fato de trabalharem na Folha, que é outro desafeto do Bolsonaro. é, Então, eu acho importante esse movimento de apoio ao Aroeira, né? Acho muito importante, acho muito inteligente, criativo, essa coisa dos chargistas fazerem desenhos semelhantes àqueles que ele fez, mas a coisa não pode se reduzir a isso. Ela é muito maior. É preciso, na verdade, que o chargista, como o próprio Miguel Paiva falou numa live para o Brasil 247, e eu concordo inteiramente, a classe dos chargistas, não, dos cartunistas e chargistas, não é unida. Não é mesmo. Isso que você está vendo é uma coisa muito excepcional. Então, na verdade, é preciso que haja uma união constante, permanente, não só dos cartunistas, dos chargistas, mas dos artistas, para enfrentar de modo coletivo essas tentativas continuadas do Estado
né, ou de setores ligados ao Estado, policiais, de se calar, de se intimidar os artistas. Então, é importante que haja solidariedade, essa campanha de solidariedade foi muito importante, mas ela não pode terminar aqui. É preciso que haja uma rede de apoio e que essa rede de apoio esteja sempre a postos para reagir toda vez que houver uma tentativa de intimidação, de censura como essa. Uma reação é tipo essa que aconteceu agora. Todo mundo reproduzindo a charge, viralizando, acha que cada um no seu traço, com a sua ideia. Não precisa ser só assim. Pode ter outras maneiras, entendeu? Pode fazer um vídeo, pode fazer uma charge, como eu fiz, por exemplo. Eu optei não por copiar, mas eu citei a charge numa tirinha de 3 quadrinhos. Eu fiz um desenho dela numa tirinha de 3 quadrinhos, que era aquela do Bolsonaro reclamando da charge e se mimetizando no Hitler, entendeu? Eu vi. Então pode ser. Aliás, assim, você colocou um tá ok em alemão ali. É isso. Exatamente. Como é que fala tá ok em alemão? Jawohl. Mas é isso mesmo? Jawohl. Eu achei maravilhosa, muito bom. E ninguém veio reclamar. Ninguém, bom, se veio, não chegou até a mim, porque eu também bloqueei os comentários do Twitter. Não chega para mim. Tá. Eu não quero saber de comentário tóxico, não dou a mínima. Eu nem leio, nem chega para mim, cara. Mas faz bem, né? Faz bem. Não, vê se eu vou ficar... E sempre a mesma merda, sempre aqueles papinhos de comunista, de esquerdista. Vou dar papo para bater palma para maluco dançar? Não. Ô, Latuf, você acha que o Instagram e as redes sociais, o YouTube e tal, vão substituir o rádio nos países onde há conexão de internet? Vamos voltar naquele assunto? Porque a gente estava falando aqui, você falou do como o rádio é essencial em lugares onde, principalmente em lugares onde a internet não funciona, né? A geração nova, pessoal que está vendo a gente agora, tem muita gente que segue aqui o Instagram do Theo Minimundo, que pessoal mais novo, assim, né, de 18 a 30 e poucos anos é a maior parte do público. Eu não sei se esse pessoal costuma ouvir rádio, eu tenho a impressão que não, pela minha experiência que eu tive na Bandeirantes e em outras rádios em Ribeirão Preto, em Guaxupé. E aos poucos o rádio, como a gente conhece, já não está sendo substituído, não, por isso aqui que a gente está fazendo agora. Isso que nós estamos fazendo não é uma espécie de fazer rádio? Não, isso aqui não é rádio, isso aqui é outra coisa, entendeu? Da mesma maneira que televisão não é cinema, da mesma maneira que fazer um vídeo, subir um vídeo para o YouTube não é cinema, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, isso aqui é um meio de comunicação. Mas rádio, primeiro que rádio, na essência da expressão, são ondas hertzianas. Sim, né? Kilohertz, megahertz. Pela internet já não é isso. Isso aqui é outra coisa, é outra coisa. Isso aqui é outra coisa. Agora, por exemplo, o podcast, de repente, é o que mais se aproxima do rádio. É o podcast, né? Sim. Aliás, eu tô gravando essa conversa aqui, depois eu vou subir tem um podcast de poesia, eu vou colocar esse áudio lá, se o senhor me permitir, tá? O pessoal ouvir, quem permitir? Se quem permitir, o senhor? Se você me permitir. Mas você tá ficando cada vez melhor, hein, cara? Puta que pariu. Pô, já quer azedar a conversa me chamando de senhor. Tudo bem, beleza. Aí eu vou Você vou tá colocar com que idade, cara? Eu tenho 34. 34 tá. Eu nasci em 85, né? Tá novinho, tudo bem. Eu vou respeita colocar os mais velhos. Respeita os mais velhos mesmo, né? Você tem que respeitar. É verdade, né? Porque eu lembro daquele tempo, né? Os anos 30, aquele rádio capela. Que saudade, né? É que você é um senhor cartunista, né? Como dizem. Boa. Essa foi a resposta de malandro. Boa, essa eu gostei. Eu demorei um pouquinho para pensar, mas é isso. Então, Caetano, já que vai ser um podcast, você tem que falar desse jeito. Pô, aí, ó, o cara nasceu com rádio. Para você, aliás, minha amiga dona de casa, que está me ouvindo agora, um beijo, um abraço apertado.
Isso é maravilhoso, né? Isso é Rádio é maravilhoso. magia, rádio é É magia, muito rádio mágico. é É muito realmente mágico. muito mágico, né? Por que você não podia fazer as duas coisas? Porque talento para o desenho a gente já sabe que você tem. Eu não preciso nem conhecer o seu trabalho a fundo. Eu dei uma checada lá nesse personagem do Theo Minimundo. É notável que você tem talento para o desenho, não há discussão sobre isso. Sobre o rádio eu não conheço o trabalho no rádio. Mas se não dava para conciliar as duas coisas, ser radialista e ser ilustrador? Mas eu conciliei a vida toda. A questão é que há uma questão de tempo, né? O tempo ele é o mesmo Ah, todos os dias. é. E o tempo que o rádio me consumia, que era o meu salário, que era, né, o meu ganha-pão, ele era muito Uhum, maior do que o tempo que me sobrava para desenhar. entendi. E aí, em determinado momento da vida, eu resolvi que um dia eu iria inverter, que eu iria Uhum, fazer o desenho mais tempo, e ocupar mais parte do meu dia com o desenho, e o resto do tempo eu faria alguma coisa ligada ao rádio, brincando. Talvez esse tipo de conversa aqui é alguma coisa do tipo. Mas hoje, para não dizer que eu estou 100% ausente, eu até falei ontem, até no ontem à noite a gente estava ao vivo aqui com o Hugo Becchiato, que é um colega, um amigo que trabalhou comigo na Rádio Bandeirantes, e eu tenho um podcast com o Hugo e com o Leandro Gouveia, uhum. que é o pessoal que segue aqui já deve ter ouvido, que chama Meio Rádio, que aliás eu vou te mandar para você ouvir aí, que eu acho que você vai se identificar. Que a Uhum. gente faz uma paródia com a linguagem do rádio, que é um podcast de Hum, humor, ele é bem construído, bem editado, então eu não saí 100% do rádio, mas esse negócio de você ir todos os dias para um estúdio, pegar trânsito, encontrar com as pessoas todo dia, né, ficar atento, essa questão de você ter que noticiar de tudo, saber de tudo, de estar 100% antenado, isso é uma coisa que estava me incomodando um pouco, eu queria um pouco mais de silêncio, né, entendi. e acabou sendo a minha escolha. Uhum. Mas tá tudo bem, assim, tudo bem, né? Apesar de vez em quando, no todo fim do mês, que a gente toma um susto quando vê as contas, né? Quando vê o dinheiro indo embora, mas aí o resto, por enquanto, tá indo bem. Tá ótimo. Isso aqui já tá quase pronto. Muito bom, Atuf, muito legal, cara, conversar contigo. Um prazer grande conhecê-lo à distância. O desenho já tá quase pronto. Você quer continuar? Você quer falar mais alguma coisa que a gente não falou? Desenho muito legal, muito legal. Eu gosto muito de aquarela, tá muito bom. Isso aqui é uma cena rural da minha cidade, né, lá em Guaxupé, e daqui a pouco eu coloco aqui no Instagram. Tá ótimo. Eu agradeço muito o teu convite. Foi muito bom saber que você é um cara de rádio. Eu gosto muito, 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 muito de rádio. Eu tenho uma vida ligada ao rádio, apesar de nunca ter trabalhado, mas já fui a estúdio, já vi programa, já participei de programa. Eu gosto muito da Latinha, gosto muito. Então, eu queria agradecer Latinha. aí, agradecer o teu convite e parabenizar pelo seu trabalho também, que é muito bom. E Muito que obrigado. continue. Valeu. Latinha é um termo de quem gosta mesmo de rádio, né? Latinha é o É, microfone, né? o microfone. A Exatamente. latinha é isso aqui, ó. Quer ver? Quer ver? Você tem aquele Ó, microfone antigo ó, aí? ó, aí, ó. Aí, Porra, é verdade. aí. Você usa aí isso para suas transmissões? Lá no fundo, Que tá saindo o legal. som. Eu tô Você gravando põe a ele mão aqui. assim para ouvir o retorno? É aqui a referência. Hein, É, Caetano? Você põe a mão assim para ouvir o retorno? Não, você sabe que não, isso eu nunca fiz, mas é uma coisa interessante, né? Você põe a mão, faz uma espécie de concha acústica, né? Isso, isso. Mas não, mas eu sempre trabalhei com fone de ouvido, a vida inteira eu trabalhei com fone, e eu acho até que o meu ouvido direito ele é um pouco debilitado por conta do volume alto que eu usava, que eu sempre ouvia pelo lado direito, né? Era um Uhum. ouvido no gato e outro no peixe, o outro ficava liberado Isso. para ouvir algum recado do Isso. estúdio e tal. Isso E, mesmo. e, Que legal. e usava fone, durante muito tempo usava fone. Agora hoje eu tenho feito sem. Esse microfone a gente usa para gravar o meio rádio, Que que é o. bacana. Que E eu tenho, legal.
E eu tenho feito essa live que eu estou transmitindo aqui pelo YouTube também, o som tá saindo por ele. Bacana. Se eu não fosse chargista, eu seria radialista, certamente. Não tem nem dúvida disso. Mas hoje dá, hein? Hoje tá mais fácil. Mas eu acho que o que eu tinha para fazer, acho que a minha época passou, a minha possibilidade de ser radialista já passou, entendeu? Tudo que eu posso fazer agora é brincar de ser radialista. Eu sou o Isso é bom. chargista, é isso. Isso é muito bom. Você é o chargista. O Obrigado. senhor chargista. Obrigado, Latuf. Valeu, irmão. Um grande abraço para você e Um estou à sua abração. disposição. Sempre que você quiser bater papo, falar sobre rádio, estamos aí. Vamos sim, vamos sim. A hora que você lembrar de mais alguma história aí, chama a gente. Se tiver ao vivo E, meu aqui, qualquer filho, hora, história que não falta. História que não falta. quando eu estiver pintando, fazendo alguma coisa aí, se você quiser entrar, fica à vontade. Valeu, irmão. Um grande abraço Um para você, abraço. tá? Obrigado. Valeu. Beleza. É, Agora, bom, eu sempre falo que tá pronto, mas sempre acabo achando alguma coisa aqui que tá faltando. Eu tinha desativado os comentários aqui pra gente poder enxergar direitinho aqui o Latuf, né? Mas é isso. Bom, eu vou escanear. Tá bom. Ou não tá bom. Peraí, tá faltando só uma coisinha aqui. Thiago Sidão, 123, muito obrigado. Aqui tá faltando só um. Marlene, tudo bom, Marlene? Marlene é outra pessoa que gosta bastante de rádio, né, Marlene? E o Thiago vai conversar com o Latuf na segunda-feira. Legal. Tá faltando. Já sei o que tá faltando. Faltando post. Ó, tampem os ouvidos. Ô, Aidan, esse trabalho de. Não sei se ele tá perguntando pro. Esse de brincar de radialista, eu não sei. Eu acho que seria mais pro Latuf, né? Não sei se ele disponibiliza alguma coisa. Mas no meu caso tem o Meio Rádio, né? Que é o podcast que eu já falei aqui ontem. Mas você pode procurar aí no Spotify como Meio Rádio. Meio Rádio.
Oi, Marcela, Sunflower, Girassol. Obrigado, Aidan. Muito obrigado. Tá quase aqui, né? O quase nunca fica pronto. Vocês já acostumaram com isso. Tô satisfeito. Ah, não tô satisfeito. Pô, mas agora sim, deixa eu só mandar um alô pra. Ah, isso aí. Gente, obrigado. Tchau.